Olá, pessoal! Bom, hoje nós temos uma convidada aqui na nossa aula, que vai proferir essa aula, a professora Carolina Laurini. A professora Carolina, ela é doutora, né? Sua linha de pesquisa é focada em peixes cartilaginosos e atualmente ela tem trabalhado com educação em museus. Muito obrigada por ter aceito o convite, Carolina. Obrigada. E ela vai mostrar várias coisas para vocês sobre os peixes cartilaginosos. Então, Obrigada, professora. Boa aula para todos. Olá, então a gente vai começar falando um pouco sobre os peixes. Então, peixes é um termo que abrange vários grupos com uma diversidade muito grande. É o grupo de vertebrados mais diversos que nós conhecemos. E aqui a gente tem um pouquinho dessa diversidade. Falando um pouco da história, né, desse grupo. Os peixes eles têm origem bastante antiga, muito antes dos dinossauros. Eles vão surgir, as primeiras formas surgem aqui no Cambriano. E a maior diversidade de formas ela acontece no Devoniano, que é conhecida como a Era dos Peixes, que tinha uma diversidade de formas muito maior do que a atual. Então, algumas linhagens, né, a gente tem os peixes sem mandíbulas, placodemos, os peixes cartilaginosos, acantódeos e os peixes ósseos, sendo que algumas dessas linhagens foram extintas ao longo das eras geológicas. Bom, então aqui nós temos uma hipótese de relação, né, entre os cordados. Nós vamos falar, então, durante as duas próximas aulas de peixes, de todos esses grupos, né? Então, desde dos peixes sem mandíbula, passando pelos peixes cartilaginosos e depois os peixes ósseos. Pode passar? A gente então vai começar falando agora dos peixes sem mandíbulas, né? Ou os agnatos, que não são um grupo monofilético, são várias linhagens que estão incluídas dentro desse grupo, que tem como formas recentes as feiticeiras e as lampreias, e uma linhagem extinta que são os tracodermos. Então aqui, né, a gente tem alguns representantes, umas fotos, as mixinas, que são as feiticeiras, e as lampreias, que apresentam, né, a boca em forma de disco, com essas placas dentárias bastante impressionantes. Elas têm hábito parasita, né, elas se fixam em outros vertebrados e sugam os fluidos corporais desses indivíduos. Aqui nós temos dois representantes desses grupos fixados, né? Nós temos aqui uma feiticeira, aqui a gente pode ver os tentáculos e ao longo do corpo todos esses pequenos poros que são as glândulas produtoras de muco, né? Esses animais, eles produzem bastante muco e quando em vida, eles têm uma aparência bastante pegajosa. Aqui nós temos uma lampreia, né, que é um pouco mais diferente, ela também tem a boca circular. Aqui a gente consegue ver as placas dentárias desses bichos. Aqui os olhos, né, o olho e as aberturas das brânquias. Os ostracodermos, né, é uma linhagem extinta, eles não são um grupo natural, né, os ostracodermos, na verdade, é o grupamento de vários grupos de peixes agnatos fósseis que apresentavam essas placas, né, bastante robustas na região anterior e as aberturas branquiais sem opéculo. Agora a gente vai começar a falar dos gnatostomata, né? Então, nesse momento, durante a evolução, aparece uma característica bastante importante, né, que são as mandíbulas. As mandíbulas, elas são derivadas dos primeiros arcos branquiais, né, que sofrem uma modificação, e ela permitiu uma grande diversificação e a predação ativa, e ela foi um dos eventos mais importantes, né, na história evolutiva dos vertebrados. Os grupos extintos, né, de placodermes, de peixes que estão dentro de gnatostomata, são os placodermes, que são esses representados nesse desenho, que apresentavam essas placas também bastante robustas na região anterior, e os acantódeos, que já têm uma forma, né, mais semelhante com os peixes atuais, mas apresentavam esses espinhos bastante desenvolvidos nas nadadeiras. Falando então agora dos peixes cartilaginosos. Quando a gente fala de peixe cartilaginoso, a gente está falando de tubarão e raia. E quando a gente fala de tubarão, a primeira coisa que vem na cabeça são essas imagens de bichos bastante vorazes, predadores, famintos.
E muito, né, dessa imagem, ela é devido ao filme, né, Tubarão, do Steven Spielberg, que transmite essa ideia de uma máquina de matar. Isso tem um impacto bastante ruim, porque muitas pessoas acham que eles devem ser caçados à exaustão, mas, na verdade, os ataques de tubarões a humanos são bastante raros. Diversos animais matam mais que tubarões, no caso, abelhas, cachorros, águas-vivas e até mesmo vacas matam mais do que tubarões. No site, né, sharkattackdata.com, a gente pode ver atualizado mensalmente o número de ataques e existe um histórico, né, desde do início do século passado. E a gente vê então que o número de mortes causadas por tubarões, na realidade, ele é bem pequeno. No caso do Brasil, por exemplo, desde 1900 foram documentados 86 acidentes, sendo que desses 56 não foram fatais, havendo apenas 30 mortes decorrentes de ataque de tubarão. Os seres humanos não são presas preferenciais desses bichos, né? Os tubarões, eles predam, os tubarões, eles que caçam, né? Mamíferos preferem mamíferos marinhos, como cetáceos, focas, que têm uma grande quantidade de carne e gordura. Um ser humano não supre o tanto de energia que um tubarão precisa, então a maioria dos ataques acontece ou porque um humano invadiu o território ou por um acidente mesmo. Os condrictes, né, os peixes cartilaginosos, eles vão ser divididos em dois grupos, holocéfali, que são as quimeras, e os elasmobrânquios, que são os tubarões e as raias. As quimeras, elas são bichos que vivem em profundidade, a gente conhece bem pouco sobre o comportamento e anatomia desses bichos, e os tubarões e as raias são mais conhecidos e são mais diversos também. Algumas sinapomorfias, né, que são compartilhadas pelos organismos que estão dentro de condrictes são, em primeiro lugar, a calcificação prismática da cartilagem. O esqueleto desses bichos, ele é formado por um tipo especial de cartilagem, que tem esse tipo de calcificação, e a existência desse esqueleto, ele promove a esses bichos um esqueleto muito leve e bastante flexível, que fazendo com que eles sejam excelentes nadadores. Então aqui a gente tem o esqueleto, um diagrama, né, do esqueleto de um tubarão, com a região do neurocrânio e as vértebras. Aqui uma raia borboleta diafanizada, e aqui uma preparação de um esqueleto de um ragídeo. Então a gente pode perceber aqui os raios das nadadeiras bastante modificado nas raias, e uma calcificação, a calcificação ela é diferente, né? Nos raios a calcificação é bem menor quando comparada com as vértebras da coluna, que são muito mais calcificadas. Outra sinapomorfia do grupo são os dentículos dérmicos, que são essas pequenas estruturas que recobrem todo o corpo dos tubarões e das raias. Alguns tubarões, os tubarões que nadam com maior velocidade, eles têm todo o corpo coberto por esses dentículos, por essas estruturas, inclusive a cavidade oral. Em algumas raias, elas têm os dentículos restritos à região mais anterior ou mais próximas às nadadeiras. Aqui a gente tem algumas imagens de microscopia eletrônica, né, dessas estruturas. Aqui são dentículos de raias e esses aqui de tubarões. Os dentículos, eles apresentam uma diversidade bastante grande de formas, inclusive dentro do mesmo indivíduo, né? Aqui são dentículos da região ventral, aqui dentículos da região dorsal, então do mesmo bicho. Então a gente vê uma diversidade de forma bastante grande. E mesmo na região dorsal, aqui é uma imagem da região mais próxima da coluna vertebral, e aqui mais próxima do final da nadadeira. Então a gente consegue ver uma diversidade de forma mesmo na região dorsal. E aqui são alguns dentículos de ragídeo, né, da região mais próxima do final da nadadeira, onde eles têm essa forma de espinho que são usados na hora da reprodução. E aqui a gente tem alguns dentículos de tubarões que nadam em alta velocidade. Eles apresentam essas quilhas bem marcadas que auxiliam na hidrodinâmica desses animais. Esses dentículos, né, com esse formato, eles foram utilizados, né, para confecção de maiôs para o pessoal que nada, né,
nas Olimpíadas, enfim, atletas de alta performance da natação usam maiôs que são inspirados nesses dentículos. Outra sinapomorfia é o mixopterígio ou clasper, que são essas estruturas que estão presentes nos machos, né? Aqui a gente está vendo uma raia macho e uma fêmea em vista dorsal e a radiografia, né? Os claspers são essas estruturas pares associadas às nadadeiras pélvicas dos machos. Aqui na radiografia a gente consegue ver que são estruturas bastante complexas, né? Com várias cartilagens articuladas. E esses órgãos, eles são utilizados durante a reprodução. O macho introduz o clasper na cloaca da fêmea para a deposição dos espermatozoides. Aqui tem uma foto, né, de 2 tubarões acasalando, e aqui a gente vê o clasper do macho sendo introduzido na cloaca da fêmea. O registro, né, dos peixes cartilaginosos ele é bastante antigo, né? Existem algumas formas já no final do Siluriano, Devoniano. Eles sofrem, né, eles sofreram uma extinção de formas bastante grandes na passagem do Permiano para o Triássico, onde muito dos holocéfali, né, dos precursores das quimeras atuais foram extintos. E ao longo do Cenozoico foi recuperando, né, a diversidade e atualmente a gente tem várias formas de tubarões e raias. Aqui, alguns fósseis, né, desse grupo. Dada a natureza cartilaginosa do esqueleto, muito dos registros são dentes, dentículos dérmicos e alguns espinhos de nadadeira, que são as partes mais mineralizadas do esqueleto. Porém, alguns esqueletos muito bonitos e completos também são preservados. Aqui, por exemplo, uma raia do Cretáceo e aqui uns tubarões do Paleozoico. Aqui a gente está falando um pouco mais dos holocéfali, que são as quimeras. Aqui a gente pode ver alguns exemplares. É um grupo bastante pequeno, ele é composto atualmente por 3 famílias, 6 gêneros e 33 espécies, que é uma diversidade muito pequena quando comparada à que já existiu ao longo do Paleozoico, por exemplo. E uma das características, né, que difere esses bichos dos elasmobrânquio é a presença de um opéculo que cobre as fendas branquiais nesses bichos, além da dentição. Eles têm uma dentição de placas, né, que são especializadas na trituração. Agora, né, a gente falando então dos elasmobrânquio, começando pelos tubarões, atualmente a gente tem esses 7 grupos, que apresentam formas muito diversas, desde nadadores pelágicos até forma mais de fundo. Então, agora falando dos elasmobrânquios, né, começando pelos tubarões, nós temos então hoje, a diversidade atual é dividida em 7 grupos. Aqui nós temos alguns representantes dessas ordens. Como a gente pode ver, existe uma diversidade, né, de formas. Alguns desses daqui são filhotes, né, então eles não estão no seu tamanho real de adulto, que algumas formas podem chegar a 3, 4 metros de comprimento. Aqui nós podemos ver, né, diferentes tipos de dentículos, a gente também vê diversos tipos de padrões de coloração. Geralmente os tubarões nadadores pelágicos, eles têm a região dorsal mais escura e a ventral mais clara. Aqui nós temos um tubarão martelo. Aqui também dá para ver uma característica dos tubarões, que são as fendas branquiais posicionadas lateralmente, né, na região lateral do corpo, e as nadadeiras peitorais pouco desenvolvidas. Aqui, trocando, nós temos 2 exemplares bastante curiosos. Nós temos uma esquatina, né, representante dos esquatiniformes. Algumas pessoas podem confundir, né, com uma raia, no entanto, ela é um tubarão, né, ela tem as aberturas branquiais aqui meio escondidas lateralmente. A gente consegue ver as fendas aqui. E um outro representante dos exanquiformes, que são tubarões, né, com uma diferença que ele apresenta uma fenda branquial a mais, né? Então, aqui a gente tem 6 fendas branquiais na região lateral. Agora, então, falando das raias. As raias são divididas em 5 grupos, né? Os torpediniformes, que são as raias elétricas. Nós temos um representante aqui.
essas raias, elas possuem uma musculatura diferenciada, né, que forma um órgão elétrico que tem a capacidade de realizar descargas elétricas. Ela é conhecida como treme-treme, né, por essa característica. Temos os ragiformes, que são um grupo bastante diverso, né, entre as raias. Os rinobatiformes, que são conhecidos como as raias viola, né, por esse formato, com a nadadeira peitoral bastante desenvolvida. E uma característica comum, né, de todas as raias são as fendas branquiais na região ventral, né? Então, o que a gente consegue ver são 5 pares na região ventral e a boca ventral também. E aqui, um representante dos milhobatiformes, que são as raias que apresentam esse ferrão, né? O ferrão é um espinho na nadadeira caudal, que é usado para defesa, né? Ele é um espinho serrilhado, que pode ser, que tem um veneno, né, associado, então, além de causar o ferimento físico, ele ainda é tóxico. E elas também apresentam a boca e as aberturas branquiais ventrais. Falando então do estado de conservação desses peixes, ele é bastante preocupante, né? Aqui a gente tem 2 prints de notícias da internet. Então, 40% dos peixes cartilaginosos estão ameaçados de extinção. Esses são dados brasileiros. E quando a gente olha globalmente, os dados são que 25% das raias e tubarões do mundo correm risco de extinção. O principal fator, né, de impacto é a pesca, né? Então, a gente tem esses bichos, né, os tubarões e as raias, eles são organismos que têm um ciclo de vida bastante longo. Alguns deles podem chegar a mais de 50 anos, então eles demoram muito tempo para atingir a maturidade sexual. E quando eles são pescados antes, né, então não ocorre reprodução e esse estoque não é reposto. E muitas vezes cardumes de vários estágios de desenvolvimento são pegos também em redes, em épocas de reprodução inclusive. E as pescas, né, de arrasto que não fazem distinção acabam também pegando espécies juvenis que ainda não se reproduziram. Então, um dos maiores impactos, o que mais impacta a diversidade é a pesca. Um dos tipos de pesca que ela é mais cruel é o finning, né? Aqui nessa imagem a gente consegue ver diversas nadadeiras, né, que foram arrancadas de diversos tubarões, um número que é bastante impressionante. E aqui um tubarão-martelo que acabou de sofrer o corte, né? Então eles arrancam a nadadeira dorsal e as nadadeiras peitorais e esse bicho é devolvido vivo para o oceano e acaba morrendo porque ele não consegue nadar. Tudo isso porque a sopa de barbatana de tubarão é uma iguaria bastante apreciada na Ásia. Um prato dessa sopa pode chegar a $200 e existem diversas ações que tentam impedir que esse tipo de pesca continue ocorrendo. No Brasil, especificamente, a gente tem o Plano de Ação Nacional de Conservação dos Tubarões e Raias Marinhos, que são ameaçados de extinção. É um plano que ele já está acontecendo e vai até 2019. E aqui eu trouxe algumas ações, né? O objetivo geral é ajustar o impacto do homem, né, sobre as espécies de elasmobrânquio e conservar para que elas continuem existindo. E existem várias ações, né, com objetivos específicos que vão desde o aperfeiçoamento, né, da gestão de pesca, ampliação do acesso à informação, né, dos pescadores e ribeirinhos, e conscientizando, né, que os elasmobrânquios eles são extremamente importantes para o funcionamento dos ecossistemas e que a extinção deles impactaria, inclusive, a gente de uma forma bastante negativa. Aqui tem mais algumas ações, né, que vai, além de tudo, a sensibilização da sociedade e mostrar que os acidentes com tubarões, na verdade, são muito mais raros do que a mídia coloca. É isso, muito obrigada.